Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, sessão extra, trago para você a prova que acabou de acontecer do concurso para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mais uma prova organizada pela Fundação VUNESP. Já é tradição aqui na Central dos Números ajudar você a se aprovar no concurso de soldado da Polícia Militar de São Paulo, né não? Se você não conhece nosso canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Todo o material da Polícia de São Paulo está disponível aqui nesse link para você. E, claro, você pode conhecer o nosso material de estudos voltado para a Polícia Militar de São Paulo aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários do vídeo. Fechou? Bora então para as 15 questões dessa prova. Ativa os neurônios e vem comigo. Primeira questão, questão da inscrição. A gente já está chegando em 100 mil. Estamos chegando em 100 mil. É uma questão de fração. Certo procedimento é realizado por uma máquina computadorizada que, em velocidade padrão de trabalho, executa todo o procedimento em um período de tempo igual a 4 horas e meia. Pretende-se aumentar a velocidade da máquina para realizar todo o procedimento em um período de tempo 1/5 menor do que o período de tempo da velocidade padrão. Esse período de tempo será igual a quantas horas e minutos? Então, aqui a gente tem uma questão de fração com conversão de unidade de medida, né? Primeiro, a gente tem que calcular, então, qual vai ser o tempo 1/5 menor que 4 horas e meia. Vamos trabalhar com minutos para facilitar. 4 horas e meia são quantos minutos? 4 horas e meia são a mesma coisa que 4 horas e 30 minutos. Você sabe que uma hora tem 60 minutos, né? Então, 4 horas vai ter 4 vezes 60. 4 horas, 4 vezes 60, mais 30 minutos que estavam aqui. 4 vezes 60, 240. 240 mais 30, 270 minutos. Então, a máquina gastava 4 horas e meia, que corresponde a 270 minutos. Ele quer reduzir o tempo em 1/5, ou seja, o tempo vai passar a ser quanto? 5/5 menos 1/5. Pega uma pizza, divide em 5 pedaços, tira um pedaço. Quantos pedaços sobram? Sobram 4, certo? Então, você tinha 5/5, 5 pedaços de pizza não comidos, tirou 1/5, sobraram 4 pedaços dos 5, sobraram 4/5. Então, quando você reduz o período em 1/5, ele passa a ter 4/5. Para a gente descobrir a resposta, basta calcular 4/5 de 270. Ok? Conseguiu entender? Se você reduzir 1/5, 5/5 menos 1/5 dá 4/5. 4/5 de vezes 270 minutos. Você pode fazer a multiplicação e depois a divisão, ou pode fazer igual eu fiz aqui. Fiz a divisão primeiro e depois a multiplicação. 270 dividido por 5 dá 54. 4 vezes 54 dá 216. Então, o período de tempo vai ser 216 minutos. Só que ele deu a resposta em horas e minutos. Então, volta isso aqui para horas e minutos, né? Você sabe que uma hora tem 60 minutos. 2 horas, 2 vezes 60, 120. 3 horas, 3 vezes 60, 180 minutos. Então, 216 tem 180 mais 36, né? 216 não é a mesma coisa que 180 mais 36? 180 mais 36 dá 216. Então, eu vou ter 3 horas e 36 minutos. Beleza? Entendido? Essa é a resposta dessa questão. Se tiver dúvidas ou perguntas para qualquer uma das 15 questões desse vídeo, pode me escrever. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que você vai receber uma resposta bem convincente para te ajudar a entender. Fechou? Vamos para a próxima, questão número 22. Com base nas informações que constam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, podes concluir que, no mês de setembro de 2022, a cada hora, para cada pessoa presa em flagrante, 3 resgates foram efetuados. Então, uma pessoa era presa em flagrante, 3 resgates eram efetuados. Se no referido tempo a soma do número de pessoas presas em flagrante com o número de resgates efetuados totalizou 36, então o número de resgates foi igual a quanto? Aqui a gente tem uma questão típica, mas típica, tipiquíssima, de razão e proporção, né? Então, ele disse aqui,
Em setembro, a cada hora, em uma hora, para cada uma pessoa presa, havia 3 resgates. Ou seja, a razão entre pessoas presas e resgates, pessoas presas e resgatadas, era de 1 para 3, né? Ele só escreveu de forma diferente. Para cada pessoa, para uma pessoa, 3 resgates. Então, 1 para 3, né? Se você conhece o nosso material de estudo, a nossa apostila, você conhece o macete para resolver as questões tradicionais, né, de razão e proporção. É o macete soma, divide, multiplica, né? Se não quiser resolver pelo macete, lá na apostila você aprende a resolver pela constante de proporcionalidade também, tá bom? Vamos resolver pelo macete que é mais rápido aqui, no caso dessa questão que foi bem tradicional. Então, o que você vai somar? Vai somar aqui essas partes da fração. 1 mais 3. 1 mais 3 dá 4. Agora você divide. Divide o quê? Divide o total que o problema deu por esse total. 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 é 9. Essa é a nossa constante de proporcionalidade. Agora, multiplica o 9 pelo valor que você quer achar. Você quer achar o número de resgates. O número de resgates está para 3, então você vai multiplicar 9 vezes 3. 9 vezes 3 dá 27. Corre para o abraço. 27 é a resposta dessa questão. Beleza? Só isso. Pegou a visão? Vamos para a próxima. Questão número 23. De acordo com dados publicados no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com relação às ocorrências de porte de entorpecentes no Estado, em 2022, pode-se concluir que, adicionadas as ocorrências atendidas nos meses de setembro e de outubro, ou seja, quando você soma as ocorrências de setembro e outubro, tem-se o total de 2.264 ocorrências. Escreve isso: setembro mais outubro é igual a 2.264. E, subtraídas as ocorrências atendidas no mês de setembro das atendidas no mês de outubro, se você pegar as de outubro e subtrair as de setembro, o resultado vai dar 50, ou seja, outubro menos setembro é igual a 50. Sabendo-se que, para a mesma natureza de ocorrência, em agosto de 2022, foram atendidas 96 ocorrências a mais que as atendidas no mês de setembro desse mesmo ano. Então, escreve isso. Em agosto, o número de ocorrências é igual às ocorrências de setembro mais 96, certo? Pode-se afirmar corretamente que o número de ocorrências de porte entorpecentes atendidas em agosto foi igual a quanto? Quer chegar no final, achar o valor de A. Observa que as duas primeiras expressões, S mais O é igual a 2.264, O menos S é igual a 50. Você tem aqui duas equações que juntas formam um sistema de equações. Vamos resolver esse sistema usando o método da adição, né? Porque você tem mais S em cima, menos S embaixo. Então, quando você somar as duas, o S vai sumir. E aí você vai achar as ocorrências de outubro, né? Então, S mais menos S dá S menos S dá zero. O mais O dá 2O, igual 2.264 mais 50, certo? 2.264 mais 50 dá 2.314. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? Então, as ocorrências de outubro vão ser iguais a 2.314 dividido por 2. Essa divisão dá 1.157. Houve 1.157 ocorrências em outubro. Se a gente sabe a de outubro, a gente joga o O ou aqui, para descobrir as de setembro, né? Então, vamos jogar aqui em cima, ó. S mais as ocorrências de outubro, 1.157, é igual a 2.264. Então, S vai ser 2.264 menos 1.157. Isso vai dar 1.107. Ocorrências de setembro, 1.107. Sabe as de setembro, acha as de agosto, que é o que a gente quer. Passa a substituir o S por 1.107. Então, A vai ser 1.107 mais 96. 1.107 mais 96 vai dar 1.203. Corre para abraço. Essa é a resposta da questão, né? As ocorrências em agosto. O número de ocorrências de porte-entorpecentes estendidos em agosto foi igual a 1.203. Beleza? Então, essa é uma questão de sistema de equações. Bora para a próxima, questão número 24.
4. Olha o like no vídeo, deixa o like aí no vídeo. Nosso canal te ajuda, então ajuda a gente. Deixa o like, deixa o seu comentário aqui embaixo, né? Que isso é engajamento, isso ajuda a gente pra caramba. Fechou? Para esvaziar um reservatório de água, 3 saídas d'água com a mesma vazão e abertas ao mesmo tempo realizam o trabalho em 2 horas e 20 minutos. Utilizando-se apenas 2 dessas saídas d'água nas mesmas condições, a razão entre o tempo para esvaziar esse reservatório com 2 saídas e o tempo para esvaziar esse reservatório com 3 saídas é qual? Então, vamos lá. De novo, tem 2 horas e 20 minutos. Vamos transformar para minutos, né? 1 hora tem 60 minutos, 2 horas, 2 vezes 60, 120. 120 mais 20, 140 minutos. Então, a gente pode fazer uma regra de 3 aqui, ó. Você tem 3 saídas, gastam 140 minutos, né? 2 horas e 20, 140, gastam 140 minutos para esvaziar o tanque. 2 saídas vão gastar X minutos. Só que você tem que observar que é uma regra de 3 inversa. Olha só, se você tiver menos saídas, você vai gastar mais tempo, né? Quanto menos saídas existirem, mais tempo será necessário para esvaziar o tanque. Faz a regra de 3 inversa, segue o sentido das setas. Seta de cima para baixo. Pega o número de cima, divide pelo de baixo, 3 sobre 2. Isso vai ser igual seta de baixo para cima, pega o número de baixo, divide pelo de cima, x dividido por 140. A gente quer achar x, então a gente vai pegar o 140 que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. Vou ficar com 3 vezes 140 dividido por 2 é igual a x. 140 dividido por 2 dá 70. 3 vezes 70, 210. X é igual a 210. É isso que ele quer saber? Não! Ele quer saber a razão. A razão é a divisão entre o tempo para esvaziar o reservatório com 2 saídas, 210, e o tempo para esvaziar o reservatório com 3 saídas, 140. Então, tem que dividir 210 por 140. Simplifica esse zero com esse zero, vai dar 21 dividido por 14. Simplifica por 7. 21 dividido por 7 dá 3. 14 dividido por 7 dá 2. 3 dividido por 2 é fácil, é 1,5. Então, a razão entre o tempo com 2 e o tempo com 3 saídas é de 1,5. Essa é a resposta dessa questão. Então, aqui a gente tem uma questão de regra de 3 inversa. Essa prova, a VUNESP seguiu exatamente a ordem das questões que está prevista lá no edital, né? Ele deu os temas do edital e os temas foram seguidos aqui na ordem nesse começo. Vamos para mais uma, questão número 25. Questão de porcentagem. Com um total de R$ 252, comprou-se apenas 2 produtos. Na verdade, compraram-se, né? Compraram-se apenas 2 produtos, sendo o preço pago em um deles 10% maior do que o preço pago no outro. O preço pago no produto mais caro foi de quanto? Então, você sabe que um produto custou X e o outro custou X mais 10%, né? Então, vamos dizer que o produto 1 custou X reais, o produto 2 custou X reais mais 10% de X. 10% a mais, né? 10% é 10 dividido por 100. 10 dividido por 100 dá 0,1. Então, eu vou ter X mais 0,1 vezes X. X mais 0,1 vezes X. 1x mais 0,1x dá 1,1x. Certo? Se nós somarmos o preço x com o preço 1,1x, a gente vai chegar em R$ 252, né? Então, x mais 1,1x é igual a 252. 1x mais 1,1x dá 2,1x. 2,1x é igual a 252. X vai ser 252 dividido por 2,1. Para fazer essa divisão, anda com essa vírgula uma casa para a direita, né? Então, multiplica esse número por 10, multiplica o de cima por 10 também. 252 vezes 10, 2.520. 2,1 vezes 10, 21. Agora a divisão fica fácil, né? 2.520 dividido por 21 vai dar R$ 120. Então, R$ 120 é o valor do produto barato. O produto caro é 10% mais caro, né? Então, vai ser 1,1 vezes 120, né? 1,1 vezes 120. 1 vezes 120, 120. 0,1 vezes 120 dá 12. Então, eu vou ter 120 mais 12, R$ 132. Pode usar o macete dos 10%, né? 10% de qualquer número anda com a vírgula uma casa para a esquerda. 10% de 120 é 12. Então, eu vou ter 120 mais 12, o que dá mesmo R$ 132. Então, o produto mais caro foi R$ 132 e mesmo assim a pessoa pagou. Essa é a resposta dessa questão, beleza? Entendido? Dúvidas?
perguntas? Podemos passar para a próxima questão? Bora lá, questão número 26. Questão de média aritmética. A tabela a seguir apresenta o número de municípios em 4 das 5 grandes regiões brasileiras em 2020, sendo omitido apenas o número de municípios da grande região Centro-Oeste. Então, ele deu 4 regiões, número de municípios e o total dessas 4 regiões. Sabendo que a média aritmética simples do número de municípios das 5 grandes regiões brasileiras naquele ano era igual a 1.114, pode-se afirmar corretamente que em 2020 a diferença, subtração, entre o número de municípios das grandes regiões Centro-Oeste e Norte era igual a quanto? Então, vamos lá, passo a passo. Ele deu o valor da média das 5 regiões. O que é a média? Média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Vamos substituir tudo que a gente tem na fórmula. A média, 1.114, então a gente tem média, coloca 1.114, é igual à soma dos termos. Quais são os termos? Os termos são os valores de municípios das 5 regiões. Só que aqui a gente tem 4 regiões, e a soma das 4 regiões, 5.103. Então, somei as 4 regiões, deu 5.103. Na verdade, o problema já somou para você, né? Então, coloca as 4 regiões, Norte, mais Nordeste, mais Sudeste, mais Sul, 5.103, mais a região Centro-Oeste, tudo dividido. Então, somei os termos, somei os valores de municípios das 5 regiões, né? Todas as 4 mais a Centro-Oeste, e dividi pelo número de termos. O número de termos são o número de regiões, 5 regiões. Beleza? Para achar o valor de Centro-Oeste, então, só fazer continha. O 5 está dividindo, passa para cá multiplicando. 5 vezes 1.114 vai ser igual a 5.103 mais a região Centro-Oeste. 5 vezes 1.114 dá 5.570. O 5.103 passa para cá negativo, vai ficar menos 5.103. Isso é igual a C, né? 5.570 menos 5.103 dá 467. Existem 467 municípios na região Centro-Oeste. Ele quer saber a diferença entre esse número e os municípios da região Norte, que são 450. Então, faz 467 menos 450. Isso dá 17. Então, a diferença é 17. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Vamos para a próxima? Quer treinar a questão de média? A gente tem uma playlist só com questões de média. Saca só, aqui nesse link você só encontra questões de média aritmética para você treinar, se por um acaso você acha esse tema difícil. Ok? Vamos para a questão número 27. Questão de porcentagem com interpretação de gráfico. O gráfico, elaborado com dados divulgados no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, apresenta a distribuição dos números de homicídios doloso e culposo e o número de tentativas de homicídio associado à violência contra as mulheres no mês de outubro de 2022. Distribuição dos números de homicídios e tentativas de homicídio, violência contra mulheres em outubro de 2022. Então, tem esse gráfico grande aqui, ó. Esses 46% correspondem à tentativa de homicídio. Esses 14% correspondem a homicídio culposo. E esses 40% aqui, ó, se você tem tentativa de homicídio, homicídio culposo, aqui corresponde a homicídio doloso. 40% corresponde a homicídio doloso, certo? Porque ele fala que apresenta a distribuição dos números de homicídios dolosos, culposos e tentativa de homicídio. Então, isso aqui, 40% são homicídios dolosos. Desses 40%, a gente tem homicídios dolosos que não são feminicídio, 43% de 40%, né? E homicídios dolosos feminicídio, 57%. Ok? Está interpretado o gráfico para você. Se adicionados os números de homicídios e de tentativa de homicídio, então se eu somar isso aqui, homicídio doloso culposo, com tentativa de homicídio, isso vai dar 92 casos. Então, o número de homicídios dolosos classificados como feminicídios foi maior ou igual a quanto? Bom, basta a gente calcular, né? Você sabe que homicídios dolosos foram 40% do total, ou seja, 40% de 92, certo? Homicídios dolosos, 40% de 92. 40% de 92 é 40% vezes 92. 40%, 40 dividido por 100. 40 dividido por 100 dá 0,4. 0,4 vezes 92.
Pode fazer pelo macete dos 10%, calcula 10% e multiplica por 4. Pode fazer a continha direto, pode fazer a continha com fração. Escolhe o modo que é mais fácil para você, tá bom? Aqui, achei mais rápido fazer o número decimal, 0,4 vezes 92. Isso vai dar 36,8, né? Então, 36,8 homicídios dolosos. Ele quer saber os feminicídios. Os feminicídios correspondem aqui ao cinza, 57% de 40%, ou seja, 57% desses 36,8 casos, certo? Então, homicídios dolosos, feminicídio, 57%, aqui, cinza, né? De 36,8, beleza? 57%, 57 dividido por 100 é 0,57. O dia é uma multiplicação, então você vai ter 0,57 vezes 36,8, o que dá 20,97. Se quisesse fazer direto, você fazia 0,57 vezes 0,4 vezes 92. Ia chegar no mesmo resultado, tá bom? Então, 20,97, esse número é maior que 20 e menor que 23, beleza? Dúvidas? Perguntas? Vamos passar para a próxima, questão número 28. Outra questão envolvendo porcentagem. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento Conab, a produção de arroz irrigado na região sudeste, na safra 2021-2022, foi de 36,3 mil toneladas, uma diminuição de 14% em relação à produção do mesmo produto na safra 2020-2021. Essa diminuição corresponde ao valor compreendido entre quantas mil toneladas? Vamos lá. Você tinha um valor produzido e esse valor reduziu 14%. E depois que reduziu, isso deu 36,3%. Então, esses 36,3 mil toneladas correspondem a quantos por cento? Olha só, produção inicial 100%, reduziu 14%, 100 menos 14 dá 86%. Então, as 36,3 mil toneladas correspondem a 86%. 86% corresponde a 36,3 mil toneladas. A redução, a diminuição, que é o que ele quer saber, 14%, vai corresponder a X toneladas. Só fazer a regra de 3. 86 vezes x é igual a 14 vezes 36,3. Beleza? Pode fazer direto. Eu coloquei aqui 36.300, né? Colocando esse mil aqui dentro. Então, quando você tem 36,3 mil, você tem 36.300, né? Mas você pode fazer 36,3 aqui direto. Beleza? Né? Igual eu fiz aqui. Então, eu coloquei aqui errado. Eu queria colocar 36,3. Mas se fizer assim, vai dar certo do mesmo jeito, né? Só que aí você vai chegar na resposta como 5.900. Ok? Então, de novo. 86 vezes x é igual a 14 vezes 36,3. Faz de conta que aqui está escrito 36,3. Então, para calcular o x, pega 86 está multiplicando, passa para cá dividindo, x vai ser 36,3 vezes 14 dividido por 86. Fazendo essa continha, faz a multiplicação depois da divisão, você vai chegar em 5,9, né? Como você tinha 1.000 toneladas aqui, repete 1.000 toneladas aqui. Então, x vai ser 5,9 mil toneladas. É um valor que está entre 5,8 e 6 mil toneladas de arroz. Beleza? Se fizesse assim, com 36.300, ia chegar na resposta como 5.900. Ia chegar na mesma resposta. Beleza? Vamos para mais uma, questão número 29. Considere a seguinte informação apresentada no site Distrito a respeito das tendências tecnológicas do setor de saúde elaboradas para o ano de 2022 e publicada em fevereiro de 2022. Só em 2021 já foram investidos mais de X milhões em startups de inteligência artificial no Brasil. Para se ter uma ideia da evolução dos aportes, em 2020 foram apenas Y milhão investido na categoria. O desenvolvimento de novas tecnologias, aliado à necessidade de melhorar a precisão dos diagnósticos e tratamentos, está contribuindo para a evolução desse mercado no mundo todo. Tá. Beleza, isso aqui só contou a historinha. Sabendo que a razão, agora vem o que importa, a razão, divisão entre x para y corresponde a 82 sobre 3. Escreve x dividido por y, x para y é igual a 82 sobre 3.
e x é 39,5 milhões maior que y, ou seja, x é igual a y mais 39,5. É correto afirmar que, para que x correspondesse a 30 vezes o valor de y, seria necessário acrescentar em x o valor de quantos milhões? Vamos calcular x e y primeiro, né? Que eu posso fazer aqui? Né? Tenho duas equações, posso movimentar aqui o x ou o y para substituir aqui embaixo. Então, eu vou pegar esse y que está dividindo, passar para cá multiplicando. Então, x vai ser 82y dividido por 3. Assim, onde tiver x aqui, eu coloco 82y sobre 3. Né? Então, esse x vou substituir por 82y dividido por 3. Isso vai ser igual a y mais 39,5. Tiro o MMC, que vai ser 3. Então, pego 3, divide pelo denominador de cada termo e multiplico o resultado pelo numerador. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 82y, 82y. 3 dividido por 1, 3 vezes y, 3y. 3 dividido por 1, 3. Vou ter 3 vezes 39,5. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade e elimino o denominador. Beleza? 82y é igual a 3y mais 3 vezes 39,5. Pego o 3y que está positivo, passo para cá negativo. 82y menos 3y, 82 laranjas menos 3 laranjas, dá 79y, 79 laranjas. Isso vai ser igual a 3 vezes 39,5, 118,5. O y vai ser 118,5 dividido por 79. 118,5 dividido por 79 dá 1,5. Calculei y, consigo calcular o x. O x vai ser 1,5 mais 39,5, né? X vai ser 1,5 mais 39,5. Isso dá 41. Beleza? Então, x é igual a 41, né? X não é y mais 39,5, então vai ser x vai ser y, 1,5 mais 39,5. Isso dá 41, ok? Sabe o x, sabe o y, agora olha o que ele pergunta. Para que x correspondesse a 30 vezes o valor de y. Faz 30 vezes y, 30 vezes 1,5. 30 vezes 1,5, 0 vezes isso aqui vai dar 0, 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 1, 3, com que foi 4. Uma casa decimal. Isso dá 45. Então, para que o x corresponda a 45, ele tem que aumentar quanto? O x é 41. Para chegar em 45, tem que acrescentar, 45 menos 41, tem que acrescentar 4 milhões de dólares. Essa é a resposta dessa questão. Então, outra questão envolvendo aí um sistema de equações. Beleza? Vamos para mais uma questão número 30. Olha o like no vídeo. Lembrete, deixa o like no vídeo. Não deixou ainda? Clica aí no like. Um entregador de mercadorias faz suas entregas em determinado comércio a cada 8 dias e em outro comércio a 12 dias, independentemente do dia ser útil ou não. Dia útil ou inútil, né? No último dia de 2022, um sábado, o entregador fez suas entregas em ambos os comércios. Logo, em fevereiro de 2023, ele fará suas entregas nesses comércios em um mesmo dia, em um dia que vai dar. Então, aqui a gente tem uma questão de lógica, uma questão de sequência lógica, com o MMC, né? Ele faz entregas a cada 8 e 12 dias. Então, ele vai fazer entregas junto de novo no MMC entre 8 e 12, certo? Então, calculo o MMC entre 8 e 12, beleza? Então, olha só, ele tem dias que ele faz entrega, a próxima vez que ele vai fazer entrega junto vai ser no MMC entre 8 e 12. Para calcular o MMC, fatora os números usando números primos. 8 e 12 são números pares, divide por 2. 8 dividido por 2, 4, 2 dividido por 2, 6. Divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. 2 dá para dividir por 2, 2 dividido por 2 dá 1. 3 vai dar para dividir por 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, o nosso MMC vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. A cada 24 dias, ele vai fazer entregas no mesmo dia para as duas lojas, beleza? Para os dois comércios. Ok, mas não é isso que quer saber. Quer saber que dia que vai dar em fevereiro. Então, em 31 de dezembro era um sábado. O último dia de 2022, 31 de dezembro. 31 de dezembro era sábado, beleza? Então, fez a entrega num sábado. Quando ele vai fazer a entrega junto de novo? Daí 24 dias. Então, se 31 de dezembro era sábado, 24 dias depois é 24 de janeiro. Quando ele vai fazer outra... Aí não está em fevereiro ainda, né? Já está em fevereiro.
tem que acrescentar mais 24 dias. Então, 24 de janeiro mais 24 dias dá 48 dias. Em fevereiro, ele vai fazer entrega junto, no mesmo dia, de novo, 48 dias depois de 31 de dezembro. Que dia que vai dar 48 dias depois de 31 de dezembro? Se sabendo que 31 de dezembro era sábado. Ora, você sabe que uma semana tem 7 dias, então a cada 7 dias vai ser sábado. Então, para a gente saber que dia vai ser, a gente vai dividir 48 por 7, beleza? Por quê? Porque uma semana tem 7 dias. 48 dividido por 7 vai dar 6, 6 vezes 7, 42, 48 menos 42, sobra 6. O que significa essa divisão? Para chegar de 31 de dezembro até fevereiro, vão passar 48 dias. Dentro desses 48 dias, tem 6 semanas de 7 dias. 6 semanas de 7 dias. Então, tem 6 sábados, beleza? Chegou no dia 42, era um sábado. E, para chegar em 48, ainda faltam 6 dias. Então, vai ser 6 dias depois do sábado, beleza? 6 dias depois do sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, vai dar sexta-feira. Ok? Então, o 48º dia após 31 de dezembro vai ser uma sexta-feira. Então, uma questão típica aí de sequência lógica, né? Sabe, o último dia, 31 de dezembro, de 7 em 7 dias vai ser sábado de novo. Você tem o total de dias que vão ter que passar para chegar lá em fevereiro. Pega esse total, divide por 7 dias e olha o resto da divisão. O resto da divisão vai ser aí o número de dias após o sábado. Ok? Aí você pergunta, e se o resto fosse zero? Se o resto fosse zero, seria sábado. Ok? Se o resto fosse 1, seria domingo. Se o resto fosse 2, seria segunda. E assim sucessivamente. Se o resto fosse 0, seria o último dia. Seria o próprio sábado. Beleza? Vamos para a questão número 31? Questão número 31. Essa questão, interpretação dessa tabela. E talvez seja a questão que tenha pego mais gente de surpresa. Porque é uma questão de tabela que precisa de interpretar a tabela. A tabela a seguir, reproduzida a partir de documentos de análise mensais publicados pela Conab, apresenta algumas informações a respeito do trigo em grão no Brasil para as últimas 5 safras completas. Então, tem 5 safras, ele deu estoque inicial, produção, importação, exportação, consumo interno, estoque final. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que o total relativo à exportação e ao consumo interno, aqui exportação e consumo interno, na safra 2020-2021, esses dois valores aqui, foi igual a quanto? Bom, vamos lá, você tem que interpretar essa tabela. Para chegar no estoque final, o que você tem que fazer antes? Você vai somar o estoque inicial, então tinha lá 3.188,7 mil toneladas de trigo, com o tanto que foi produzido, com o tanto que foi importado. Isso você soma. E você vai subtrair o tanto que foi mandado para fora e o tanto que foi consumido. Isso vai resultar no estoque final, né? Então, você tinha que perceber isso. Somando estoque inicial com produção, com importação, subtraindo exportação e consumo interno, você chegava no estoque final. Outra coisa que você tinha que perceber nessa tabela. Então, se você fizesse isso para cada ano, você ia chegar lá no estoque final, beleza? Outra coisa que você tinha que perceber. O estoque inicial do ano seguinte era igual ao estoque final do ano anterior. Olha só, 2.387,4 é igual a 2.387,4. 2.609,9 é igual a 2.609,9. 2.238,4 é igual a 2.308,4. Beleza? Sabendo isso, você consegue calcular aqui esse valor aqui, né? Então, primeira coisa, você vai calcular o valor que está aqui, porque calculando o estoque inicial de 2021 2022, você consegue calcular o estoque final de 2020 2021, certo? Então, vamos chamar esse valor aqui de A. Se eu somar A mais a produção, mais a importação, menos a exportação, menos o consumo interno, o resultado tem que dar 722,5. Vamos fazer essa continha, né? A mais 7.000, mais esse, menos esse, isso é igual a 722,5. Fazendo essa continha, soma esse com esse, subtrai esse, passa com o sinal invertido para cá, você vai chegar em 2.058,7. Então,
O estoque inicial em 2021 e 2022 era 2.058,7. Sendo assim, o estoque final no ano anterior era o mesmo, 2.058,7. Beleza? Agora você quer saber a soma entre a exportação e o consumo interno, que eu chamei aqui de B. Então, o que você vai fazer? Vai somar o estoque inicial, mais a produção, mais a importação, menos o B. O B é exportação e consumo interno. Isso vai ser igual a 2.058,7. Ok? Então, observe, era uma questão só de interpretação de tabela, porque a continha era só soma e subtração, não tinha nem multiplicação. Né? Então, você só precisava conseguir interpretar a tabela. Então, vou somar estoque inicial, mais produção, mais importação, menos o B, né? Menos a exportação e consumo interno, isso vai dar 2.058,7. Pego o B que está negativo, passo para cá positivo. Pego 2.058 positivo, passo para cá negativo. Então, somando tudo e subtraindo 2.058,7, você vai chegar em 12.422,1. Então, 12.422,1 é a soma entre a exportação e o consumo interno. Então, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Conseguiu visualizar? Tem dúvidas? Perguntas? Então, a questão de soma e subtração, mais difícil era interpretar a tabela, não é não? Vamos para mais uma, questão número 32. Essa questão aqui é fácil, de lógica também. 5 orçamentos distintos, P, Q, R, S e T, serão ordenados de acordo com seus valores para serem apresentados ao setor responsável pela liberação da verba para execução de um serviço. Sabe-se que, o que se sabe? O valor do orçamento S é mais alto que o de R e mais baixo que o de P. Então, vamos organizar esses orçamentos do menor para o maior, né? Do menor para o maior. Ele diz que o orçamento S é mais alto que o R, ou seja, o S está na frente do R. O R é menor que o S é maior que o R. Beleza? E o S é mais baixo que o P. Então, entre os três, vem o R, depois o S, depois o P. Sabes também o quê? Sabes que o valor do orçamento P, esse aqui, é mais alto que o T. Então, o T está atrás do P, certo? E o T não é mais baixo que o S. Então, o T está aqui na frente do S. Beleza? O T não é mais baixo que o S, ele vai ser ou igual ou maior ao S, né? Que o S. Se o valor do orçamento Q não é mais alto que o de R, não é mais alto que o de R. Então, tá antes aqui, é menor que o de R, né? O Q não é mais alto. Se ele não é mais alto, ele é mais baixo, né? Então, é verdade que na ordenação, o orçamento que ficará na terceira posição é 1, 2, 3, vai ser o S. Então, o orçamento S é o que ficará na terceira posição. Só isso. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Verdade na ordenação, é isso mesmo. Do menor para o maior, né? E do maior para o menor também seria o S, ok? Vamos para a questão número 33. Questão aí de teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras não, área de triângulos. Uma chapa plana de alumínio de espessura desprezível tem o formato de um triângulo retângulo isósceles. Então, é um triângulo retângulo que tem dois catetos iguais. Um triângulo retângulo isósceles, os lados iguais vão ser os catetos, né? A hipotenusa é sempre maior que os catetos. De área 32 dela será retirada a parte, então essa parte aqui vai ser retirada também no formato de triângulo retângulo isósceles com área 0,72 cm², conforme apresentado na figura. Após ser retirada a parte triangular, a parte remanescente da chapa de alumínio terá o formato de um trapézio, cuja diferença entre as medidas de suas bases será qual? Quer saber a diferença dessa base por essa, né? Então, vamos calcular. Beleza? Só a gente calcular os lados do triângulo. Primeiro triângulo é esse triângulo grande aqui, né? Qual que é a área do triângulo grande quando ele estava inteiro? 32. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, a base vai ser essa, a altura vai ser essa. A base vai ser um cateto, a altura vai ser o outro cateto. E os catetos são iguais porque é um triângulo isósceles. Então, vamos chamar os catetos de x. Base vezes altura, x vezes x, dividido por 2, a área do triângulo é igual a 32.
Pego 2 está dividindo, passo para cá multiplicando. 2 vezes 32 é 64. X vezes x, x ao quadrado. Então, x ao quadrado é 64, x vai ser raiz de 64. Raiz quadrada de 64 é 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64. Então, esse lado aqui mede 8. Beleza? Triângulo pequeno, a área é 0,72. Então, esse lado vezes esse lado dividido por 2 dá 0,72. Base vezes altura, y vezes y dividido por 2 é igual a 0,72. 2 vezes 0,72 dá 1,44. Então, y vezes y ao quadrado é igual a 1,44. Y vai ser raiz quadrada de 1,44, que dá 1,2. Então, esse lado aqui mede 1,2, certo? Ele quer a diferença entre as medidas das suas bases. 8 menos 1,2. 8 menos 1 dá 7. 7 menos 0,2, 6,8. Então, 6,8 é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Podemos passar para a próxima questão? Penúltima questão dessa prova. Questão de volume. Um objeto feito em madeira maciça tem o formato de prisma reto com base no formato de losango. Então, é um prisma que tem como base um losango, cujas diagonais medem 5 e 6 centímetros. 5 e 6 centímetros. Se o volume de madeira contido nesse objeto é igual a 450 centímetros cúbicos, então sua altura, comparada à medida da maior diagonal de sua base, é maior em quantos centímetros? Vamos lá. A gente tem o volume. Qual que é o volume do prisma? A área da base vezes a altura. A base é um losango. Qual é a área do losango? A área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, ok? Precisava saber a área do losango. Então, você vai ter 6 vezes 5 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 5, 15. Então, a área da base era 15. Volume, área da base vezes altura. Volume, área da base vezes altura. O volume, 450, é igual à área da base 15 vezes a altura. Então, a altura vai ser 450 dividido por 15. 450 dividido por 15 dá 30. A altura é 30, né? Então, ele quer que a gente compare a altura 30 em relação à diagonal maior. A diagonal maior é 6. Quanto que a altura é maior? 30 menos 6 dá 24. A altura é maior em 24 centímetros. Essa é a resposta dessa questão. Então, essa questão, o mais difícil era decorar aí a fórmula da área do losango, né? Se soubesse, seria fácil a questão. Agora, então, a gente vai para a última questão dessa prova. Um terreno no formato retangular tem perímetro de 82 metros, com comprimento excedendo a largura em 1 metro. Então, se a largura mede x, o comprimento mede x mais 1. É um retângulo, né? O comprimento excede a largura em 1 metro. O proprietário pretende dividir esse terreno em duas partes de mesma área, utilizando-se uma das diagonais desse terreno. Essa divisória diagonal terá medida de quanto? Bom, vamos calcular. Primeiro, trabalha com o perímetro. O que é o perímetro? A soma dos quatro lados. Então, x mais x mais 1 mais x mais x mais 1 é igual a 82. Quando você soma os quatro lados, resultado é 82. 1x mais 8x, 2x, 3x, 4x, 1 mais 1, 2. 4x mais 2 é igual a 82, 4x vai ser 82 menos 2, o que dá 80. X vai ser 80 dividido por 4, o que dá 20, né? Então, esse lado, a largura mede 20 e o comprimento mede 20 mais 1, 21. Ele quer saber quanto mede a diagonal aqui, ó. Então, desenha a diagonal aqui. Desenhando a diagonal, você vai ter um triângulo retângulo. Ele quer saber a hipotenusa. Como que você calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo? Usa o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, você vai ter a diagonal aqui, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 21 vezes 21, 441. 20 vezes 20, 400. 441 mais 400 dá 841. Diagonal ao quadrado é igual a 841. Diagonal vai ser raiz de 841. Raiz de 841, 30 vezes 30 dá 900. Então, vai ser um número perto de 30. Então, vai ser, testa aí o 29, né?
Que número que multiplicado por ele mesmo termina em 1? É o 9. 9 vezes 9 é 81. Então, testo 29, você ia chegar em 29. Diagonal é igual a 29. A divisória diagonal terá a medida de 29 metros. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? É isso! Assim a gente chega à última questão dessa prova. Se você quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. E claro, se não inscreveu no Central dos Números, inscreva-se já! Inscreve aí, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você gosta. Valeu? Mais bons estudos e até a próxima!